nos últimos tempos, haveria de acontecer um avivamento profético sobre a igreja. Amém? Cadê o fundo, cooperador Dino? Cadê o fundo? Glória a Deus. Joel profetizou. Joel, ele profetizou dizendo que há de ser que nos últimos tempos ou nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ele ainda disse que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E que os senhores, os velhos, anciões, que dá a mesma coisa, o mesmo significado, ele disse que os senhores teriam sonhos proféticos. E também, os mancebos, que são jovens, também profetizariam. E sendo que os servos e as servas também, o Senhor derramaria do seu Espírito, para que também profetizasse servos e servas, filhos e filhas. Observe, mancebos, que são jovens, senhores de idades até mesmo avançada. Então seria um avivamento, que abrangeria, toda a espécie de idade, sendo jovens, sendo pré-adolescentes, sendo senhores e sendo senhoras, independentemente, da raça, sendo servo também. O Senhor diz na sua palavra que também até os servos e que até as servas também, receberia do Espírito do Senhor e profetizaria servos e servas. Queridos, nós estamos realmente já vivendo os últimos dias, e eu posso falar dias proféticos da face da terra, e já está se cumprindo a profecia do profeta Joel, o último avivamento que seria derramado por sobre a face da terra, já está acontecendo. Enquanto eu estava aqui, meditando aqui na minha mesa, como é de costume, e o Senhor falava em relação a esse avivamento profético, e mandava perguntar uma coisa para a igreja: você já preparou a sua mala? Preste atenção uma coisa: você já preparou a sua mala? Você já preparou a sua casa? Você já arrumou o seu altar? Porque quando eu estava aqui na meditação, Deus mandava com que eu fizesse essa pergunta: prepare a sua mala, arrume a sua casa, prepare o seu altar. Sabe por quê? Os tempos estão já sendo abreviados, e Deus tem pressa de que a igreja possa se arrumar, de que altares possam estar preparados diante da presença de Deus. Deus tem pressa. Já chegou realmente o dia, já chegou o último avivamento, a última promessa de Cristo, que era em relação a um avivamento por sobre a terra. Eu falei que na ressurreição de Cristo, ou na morte e na sua ressurreição,
ele ficou ainda cerca de 40 dias na terra, né? Para que se cumprisse ainda o seu ministério profético. Jesus ainda continuou profetizando cerca de 40 dias na terra, né? Instruindo os seus discípulos e dizendo: não saia de Jerusalém, olha, até que do alto não seja revestido de poder. Não saia, outras palavras, ninguém não saia, fica na sua posição, né? Fica no teu chamado, na tua vocação, no teu devido lugar, porque o dia realmente já vem, o dia realmente já chegou. Eu posso falar dessa maneira: o dia já chegou, né? E cumprindo agora a profecia do profeta Joel, que havia profetizado no capítulo de número 2 e no verso de número 28 e 29, que segundo a sua profecia, ele falava que os jovens teriam o que? Visões, os velhos teriam sonhos, e os filhos e as filhas profetizariam. Agora se cumpre a profecia, agora se cumpre a promessa em Atos capítulo de número 2, o grande dia que é do Pentecoste, né? Que ocorreu por sobre realmente a terra, diante dos discípulos de Cristo, o que Jesus havia anunciado: fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Jesus havia também alertado aos seus discípulos que eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfão, mas antes enviarei um Consolador que estará convosco até aos confins da terra. Amém? Então, prepara a sua casa, prepara o seu altar, prepara a sua mala. Que esse o pastor prepara a sua mala, porque já chegou o avivamento, né? Se já chegou o avivamento, o que é que está faltando agora? Se foi a última profecia de Jesus aqui na terra para com seus discípulos, que haveria o último avivamento antes do fim, antes dos dias finais da terra, haveria o avivamento profético. E agora, a igreja tem que estar agora se preparando, se precavendo, né? Porque esse dia já chegou sobre a terra. E como está realmente você diante da presença de Deus? Já preparou a sua mala? Já preparou o seu altar? Já preparou a sua vida diante do Senhor? Porque o tempo já começou a se abreviar. E só vai escapar em uma situação dessa quem estiver, né? Quem estiver bem com Deus. Só vai ficar de pé aquela pessoa que receber o selo do Espírito Santo de Deus. Esse avivamento, queridos ouvintes da palavra de Deus, é um preparamento já para o arrebatamento da igreja de Deus. Por isso que eu falei, prepare a sua mala. Sabe por quê? Em breve a igreja será arrebatada. Em breve a igreja irá o quê? Subir com Cristo. Cristo virá, levará o seu povo, levará a sua igreja. Então, por isso que seria necessário, primeiramente, o avivamento espiritual.
queridos, sem essa presença do Senhor em nossas vidas, nós não somos absolutamente, nós não somos nada. Se você não procurar se revestir de Deus, você não vai chegar a lugar algum. Abra sua Bíblia, livro de Efésios, aí, o capítulo de número 6. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 6. A partir do verso de número 10. Olha o que diz a palavra. Para quem não achou, fica próximo a Gálatas, gente. Bem perto de Gálatas. Depois de Gálatas você vai encontrar Efésios 6, 10. Acharam, povo de Deus? Próximo a Filipenses, também, né? Entre Gálatas e Filipenses. Oh, Espírito Santo de Deus. Olha o que diz aqui a palavra. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo um escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, ou o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Continue com a sua Bíblia aí aberta, né? E vamos refletir, né, o que essa palavra ela tem nos advertido, né? Dia após dia o Senhor tem
alertado a sua igreja. O Senhor tem exortado ao mesmo tempo ao seu povo para que se volte de corpo, de alma e de espírito, né? Pois sabemos que a verdade é que Deus, Ele realmente não quer só, né, a nossa alma, mas Deus, Ele quer nós por completo diante da presença dEle, de corpo, alma e espírito. Devemos nos voltar ou nos dar para o Senhor. A Bíblia diz que devemos nos apresentar diante do Senhor como sacrifício santo e agradável diante da presença de Deus, um sacrifício vivo, que sou eu, que é você, um sacrifício vivo diante da presença de Deus. E para que venhamos ser esse sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor, né, é necessário que venhamos cumprir algumas metas que se encontram na palavra de Deus. Porque é um sacrifício, né, vivo, santo e agradável, que representa, acabei de falar, cada um de nós, tem que ser um sacrifício que chame a atenção de Deus, um sacrifício que possa ser colocado no altar, o qual o aroma possa, né, subir e exalar diante das narinas do nosso Deus. Que assim seja o nosso sacrifício como uma essência, né, que atraia ao nosso Deus. Mas para isso acontecer, tem algumas regras para que venhamos fazer. Como acabamos de ler aqui, Efésios 6, 10 em diante. O 10 nos diz: demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Primeiramente, o que? O fortalecimento diante do Senhor. Uma vez que você procurou se fortalecer, né, também a palavra nos diz: e na força do seu poder. Aí eu pergunto para vocês: o que é que traz a força do poder de Deus para a minha e a sua vida? Quem pode me responder? O que é que traz a força do poder de Deus na minha e na sua vida? Palavra, jejum e oração tem a ver, mas eu quero a resposta definitiva. Tem a ver, mas ainda não é uma resposta definitiva. Tem a ver, mas ainda não é definitiva. Ainda não é definitiva. O que é que traz, né? O que é que traz o poder de Deus sobre a nossa vida? Quem pode responder? Revestimento ainda não é definitiva, mas tem a ver. O que? O Espírito Santo. Mas recebereis o que? Ao descer sobre vós o Espírito, e vós serás as minhas o que? Tanto em Jerusalém até os confins da terra. O poder, o Espírito Santo é que traz o poder de Deus sobre nossas vidas. Sem esse Espírito Santo de Deus, nós não
temos o poder. E esse poder, mais outra pergunta, e esse poder de Deus sobre nossas vidas representa o que em nós? Esse poder de Deus sobre nossas vidas representa o que em nós? A unção tem a ver, mas ainda não é a resposta definitiva. Esse poder de Deus traz o que para as nossas vidas quando nós recebemos esse poder de Deus, que é o Espírito Santo que eu acabei de falar? Então traz o que para a gente? Traz o que? A pregação? A presença de Deus ainda não é definitiva. A alegria tem a ver, mas ainda não é uma resposta definitiva. Quando recebemos o poder de Deus, Ele traz o que para nós? Que é o Espírito Santo de Deus. Lembre, traz para nós, respondo, ainda não é definitiva. Traz para nós autoridade. Eu pergunto para você, você sem o Espírito Santo de Deus, você tem autoridade contra o diabo? Hein? Não tem. Ele traz um poder, que é o Espírito Santo, e sobre nossas vidas, ele traz autoridade, que Jesus delegou, né, para com os seus o que? Discípulos, né? Jesus delegou: eis que vos dei o que? Autoridade para pisardes em escorpiões e serpentes, sem que te cause dano algum. E se porventura beber de alguma coisa mortífera, não te fará mal algum. Em outras palavras, se porventura alguém tentar contra ti, alguém tentar contra a tua vida, nenhuma arma forjada, né? Nenhuma arma forjada, o quê? O quê? Há de te alcançar, nenhuma seta. Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Eu quero a participação de vocês dentro do assunto. Está desprotegido. É verdade. O que nos reverte, seu Joselito, o senhor que está chegando agora, o que traz um revertimento à igreja de Cristo é o Espírito Santo de Deus, né? Passamos a ser uma igreja revertida, e através do revestimento que é nossas vidas, passamos a ter autoridade contra o diabo. Então nós precisamos abraçar esse poder. Nós precisamos buscar a cada dia mais e mais em nossas vidas. Verso 11 nos diz: reverti-vos de toda a armadura. De que? A armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Revestir de toda a armadura de Deus. Podemos observar aqui que no decorrer dessa leitura, onde nós vamos encontrar que
As armaduras de Deus, né, têm as suas etapas, né, tem as suas variações de armaduras de Deus, e as quais devemos ter todas sobre nossa vida. Se batizar nas águas é bom, é um cumprimento do mandamento da palavra de Deus. Você já começou bem em uma das etapas, né? O batismo nas águas, mas ainda não é o suficiente para você resistir os dias maus. Ainda não é o suficiente para você vencer uma batalha espiritual, né, de um inimigo que você não pode ver, mas que ele pode lhe ver, ele pode lhe enxergar, e você não pode ver, você não pode enxergar, e esse inimigo está sempre guerreando contra a sua vida. E agora, ei, você passou por uma etapa, se batizou, né? Mas agora você precisa, se no seu batismo você não foi batizado com o Espírito Santo, agora você precisa ter o revestimento de Deus sobre a tua vida. Como diz aqui a palavra do Senhor, revestido de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo, né? O diabo está sempre pronto, né, para tentar. O diabo está sempre pronto, né, para guerrear. O diabo está sempre pronto, né, para derrubar qualquer pessoa que seja. Aí eu lhe pergunto, e você, como a igreja de Cristo, está sempre pronto para guerrear, não contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra Satanás e os seus demônios? Você está preparado? Porque a partir do momento que você aceitou a Cristo, você renunciou o mundo, você abandonou, né, o pecado, você passou a se alistar no exército de Cristo, e agora você se tornou soldado de Cristo. Cristo está agora no comando, é o general, mas porém o soldado tem que estar preparado, porque caso contrário não vencerá a batalha. A batalha do crente é uma batalha espiritual. Lembre, quando se trata de uma batalha espiritual, né, há um grande conflitos entre a carne e o espírito. E aí, quem é que vai vencer nessa batalha, nesse conflito entre a carne e o espírito? Quem é que vai vencer? Se a carne vencer, já era você. A queda é certa, a queda é fatal. Mas se o Espírito vencer essa batalha, você ficará de pé diante da presença de
Deus. Mas para ficar de pé, é só se batizar nas águas, é só tomar a Santa Ceia, é só vir para os cultos, é só chegar na frente, pegar o microfone e louvar. Para ficar de pé, é só dirigir o culto. Para ficar de pé, é só apregoar a palavra de Deus. Porque eu tenho visto que muitos desses, o inimigo tem confrontado e tem derrubado. Será que é o suficiente só eu apregoar a palavra? Tudo bem? Será que é só o suficiente você louvar, você vir para a igreja? Não é o suficiente apregoar, louvar, congregar. Faz parte da rotina do crente, do seu dia a dia. Mas o inimigo, ele não para em todos os lugares, Ele está sempre nos olhando dentro do seu lar, lá fora, dentro da igreja. Você sabia que até na igreja o inimigo entra? Pastor, que é isso? Entendeu, seu Joselito? O inimigo, Satanás, até na igreja ele entra. Mas, pastor, em que base da Bíblia o senhor pode falar em relação a isso? Quando o nosso irmão Jó estava ali e diante o inimigo se apareceu diante de Deus nos céus, e Deus pergunta: tem visto meu servo? Tenho visto. Homem íntegro, Homem reto, Homem leal, Tudo isso Satanás confirmava para Deus. Ele é reto, ele é íntegro, ele é fiel. Mas sabe por quê? O inimigo falou para Deus: sabe por quê? Ele tem sido reto, tem sido fiel para com o Senhor. O Senhor tem guardado seus bens. O Senhor tem guardado a sua casa. O Senhor tem colocado uma cerca de proteção sobre a vida do teu servo, para que nada possa tocar. Em outras palavras, eu não posso tocar. Satanás falando. Eu não posso me aproximar dele, eu não posso. Mas se o Senhor dá-me legalidade para que eu possa me aproximar, tocar, o Senhor vai ver que ele vai mudar. E Deus diz: vai, te dou legalidade, toca nele, toca na família, toca nos seus bens, e você vai ver que ele vai continuar sendo fiel. Pessoal, quem é crente, acabou. Na prova, na luta, na batalha, na crítica, nas pedradas, nas flechadas, é crente, acabou. Alguém lhe caluniou, alguém falou mal, você continua sendo crente. Por quê, pastor? Porque a igreja é uma igreja que procurou se revestir. Se você está revestido de Deus, as flechadas não podem lhe atingir, as pedradas não podem lhe atingir, porque você está revestido da presença de Deus. Mas quando o crente não está, se não fala isso aqui na igreja, se torna presa fácil para Satanás devorar como um leão faminto,
com sua boca aberta para devorar. Aleluia! Não é o suficiente, queridos, só louvar. Não é o suficiente, né? Mas, pastor, o que podemos considerar como mais que isso, para que a minha vida esteja no altar de Deus, para que eu seja mais que, né? Não só um pregador, não só um levita, não só um tocador, não só um dirigente de culto ou de círculo de oração, não só, né, um professor de escola bíblica dominical, mas precisamos, além disso, precisamos mais ainda, para que venhamos estar de pé na presença de Deus. Como eu acabei de falar, o inimigo já derrubou muitas pessoas que pregam, muitos levitas, muitos dirigentes de círculo de oração. O diabo já derrubou. Vamos chegar lá, vamos ver o que nós precisamos, além dessas coisas, dessa etapa de nossas vidas. Verso de número 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Observe aqui esse verso de número 12, que está falando sobre legiões e legiões e mais legiões de quê? De demônios, de diabo. Esse verso 12 está falando abertamente que a nossa batalha é contra legiões de demônios. É a batalha do crente. Ei, ó, se você é daqueles que só faz só pregar, vai cair. Se você é daqueles que só faz só dirigir o culto, pode cair. Se você é daqueles que já gosta de tocar, vai só tocar, isso não vai intimidar Satanás, não vai envergonhar a Satanás, não vai, né? Se você é só aquele de escola bíblica, não vai intimidar a Satanás. Se você é aquele que diz que é cheio do conhecimento da palavra, não vai intimidar a Satanás. Ele não tem medo. Ele não tem medo do conhecimento de ninguém. Conhecimento por conhecimento, Satanás também tem. Quem está de acordo, gente? Amém? Ele também tem. E sabe mais que qualquer um aqui na terra. Quem bem sabe, quem bem conhece a palavra, é Satanás. Entendeu? Mas daqui a pouco eu vou te mostrar uma coisa que ele tem medo na vida do crente, que ele se intimida, né? Tem algo que tem que haver em você, na igreja, para que o inimigo possa se intimidar, né? Ao ver tais coisas em você.
é que vai realmente abalar o inferno. A sua pregação, ela pode não abalar o inferno, e ela pode também abalar o inferno. Vai depender, da vida espiritual de cada pessoa. Verso 13 nos diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firmes. Tomai o que? Toda a armadura de Deus, para poder o que? Ficar firme e resistir os dias maus. Verso 14, deixa eu adiantar mais uma coisa aqui. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Aí eu pergunto: como é que está agindo a igreja nos dias de hoje? Deixa eu perguntar para você: quantas vezes ao dia você ora? Quantas vezes? Preste atenção uma coisa, que isso aí é para a igreja. Pessoas que têm um compromisso com Deus e procurem meditar. Quantas vezes por dia você tem orado? Quantas vezes por semana você tem jejuado? Quantas vezes ao dia você lê a Bíblia? Três perguntas básicas, fundamental para a vida do crente. Olha, essas três perguntas que foi feita para a igreja são fundamentais. E se você não estiver enquadrado nessas três perguntas que foi feita aqui, deixa eu lhe falar uma coisa com sinceridade: você não vai aguentar até o fim. Você não vai permanecer na presença de Deus. Porque se o crente não for de oração, não vai intimidar a Satanás. Se não for de leitura da Bíblia, nem tão pouco vai intimidar a Satanás. Se não for de jejum, não vai intimidar a Satanás. É por isso que eu disse aqui no início que não é o suficiente a sua pregação para Satanás. Não é o suficiente tocar na igreja para Jesus. Não é o suficiente para intimidar a Satanás. Se a sua vida não estiver estável com Deus, na palavra, no jejum, na oração constante, quantas vezes você tem orado por dia? Se perguntar isso para a igreja, de 100 pessoas, vai tirar talvez 20%, e olhe lá, da igreja,
que tem uma vida rotineira, dia a dia. Ei, eu estou falando dia a dia. Não é de semana a semana, não é de mês a mês, como no caso da ceia, que é uma vez no mês, né? A oração do crente não pode ser uma vez no mês. A leitura da Bíblia do crente não pode ser uma vez no mês. O jejum, a consagração do crente não pode ser uma vez no mês. Porque Satanás está com toda a força. Toda a força, ele está agindo constantemente. Dia após dia, ele trava uma batalha com os crentes. E às vezes você não percebe. E é por isso que muitos estão naufragando na fé. Porque às vezes acha que é o suficiente louvar no grupo. Domingo eu vou cantar, que legal, estou fazendo obra, né? Eu vou pregar, que legal, estou fazendo obra. Eu vou para o evangelismo, que legal, estou fazendo obra. Está em constante oração, está em constante jejum, está em constante leitura da palavra de Deus. Ei, está orando às madrugadas, está tendo o seu particular com Deus. Você está tendo o seu particular com Deus. Medite. Isso que eu estou falando é sério para a igreja. Se você não procurar tomar a sua posição, você não vai ficar livre. Você não vai. Satanás não tem medo de crente que vai para a igreja. Não. Ele não tem medo de crente que vai para a igreja. O velho profeta, né, foi um profeta caído. Ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a Bíblia. O velho profeta, ele conhecia as profecias de Deus, mas portanto se tornou um profeta velho, um profeta caído. O pior de nada, que tem muitos caídos que ainda tenta derrubar crente que está de pé. O profeta velho fez assim com o crente, com o profeta novo. Ele derrubou ou não derrubou o profeta novo? O profeta velho derrubou o profeta novo. É interessante que o profeta novo, ele era cheio de Deus. Você sabia que ele profetizou no altar e o que ele falou aconteceu? Mas nem com isso ele escapou das mãos do profeta velho. Mas por quê? Ele começou a dar ouvido ao profeta velho. Ele começou a desobedecer a voz de Deus. Então foi a queda do profeta novo. O jovem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo
Santo de Deus, cheio da palavra profética sobre altares, e cai, escorrega. Verso 14 diz: estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do Evangelho. Como é que está a sua preparação em relação ao Evangelho, em relação à palavra de Deus? Você está encontrado no Salmo 1? Antes, meditai na lei do Senhor de dia e de noite. Você está enquadrado no livro de Josué, Deus falando com Josué: Josué, antes medita nessa palavra de dia e de noite, para que possa estar firme. Josué, para que possa estar firme, Josué, medita nela, come a palavra, Josué. Você está enquadrado em Ezequiel 3 ou em Ezequiel 2, que Deus abre a sua mão e nas mãos do Senhor havia um rolo. Deus apresenta para o profeta Ezequiel a sua mão com um rolo e diz: coma este rolo, Ezequiel, coma essa palavra, Ezequiel. Quem está entendendo? Coma. Você vai precisar. Você vai pregar para uma nação de dura a servir. Ezequiel é um povo cruel. Ezequiel é um povo rebelde. Então se alimenta da palavra e leva para eles a palavra. Que eles escute ou que não escute, eles hão de saber que eu enviei um profeta. E aí? Querido, tá boa, mas eu vou ter que finalizar. A hora está se avançando. Eu quero ler só um versículo aqui, vou acabar. Só um verso aqui. Eu li o 14, por gente, que eu li 15. Calçando os pés na preparação do Evangelho da paz, já disse, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, todo o tempo, todos os dias. São devocional ou devocionais para Deus. Todos os dias é santo para buscar a Deus. Todos os dias. Tem uma vida de oração, tem uma vida de leitura da palavra, tenha uma vida de jejum, de consagração, tenha uma vida estar diante de Deus, porque Satanás não brinca. É o último avivamento sobre a terra, é o último. Deus já começou a previar os dias. Prepare a sua mala, lembre. Prepare a sua casa, lembre do início. Prepare o seu altar, lembra o que foi falado no início. Prepare a sua mala. Sabe por quê?
Qualquer momento, seu Joselito, as trombetas hão de tocar. E a igreja ouvirá a voz do alarido, né? A voz da trombeta chamando, né? Eu acredito que naquele grande dia só quem escutará serão os crentes que estiverem com seus ouvidos afinados, tinindo diante da presença de Deus. Uns vão subir, outros vão ficar. E porque Betão subiu, Cicrano não subiu, não ouviu o chamado, mas aí bem, o crente preparado ouviu o toque da trombeta. Se prepara, igreja, se prepara, crente, prepara a tua casa, prepara o teu altar, prepara, ei, toca a lenha, deixa o fogo pegar, deixa. Chegou o tempo de tirarmos a cinza do altar. Chegou o tempo. Deixa o Espírito assoprar. E no que o Espírito assoprar, ei, sabe o que vai acontecer? Não. A cinza, ela vai ser removida do altar. Repreende toda a sujeira, toda a bagaceira, todo o pecado, a cinza do altar. Remove a cinza. Coloca a lenha. Deixa o fogo queimar. Deixa. Fica de pé, vamos finalizar. Cantarada, rabra cantarada sul. Cantarada, rabra cantarada, ai, sei, cantarada, sei. Aleluia, aleluia, aleluia. Estenda as mãos. Se você trouxe sua oferta, seu dízimo seja um abençoador da obra de Deus. Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo de Deus, o amor do grande Deus e Pai esteja com todos hoje, amanhã e para todo sempre.